O Pai do Senhor a todos. A gente está falando sobre figuras de linguagem. Eu percebi que na outra aula vocês prestaram bem atenção que a Bíblia está repleta de figuras de linguagem. E para isso vocês têm que ter calma na hora de interpretar, na hora de ler, na hora de fazer a exegese do texto. Como a gente pode dizer, a gente não pode ir com muita sede ao pote. Por isso que a exegese é fundamental. A leitura bíblica é fundamental. Então, a Bíblia é um livro humano divino. Por que humano divino? Divino, podemos dizer, porque é um livro inspirado por Deus. Humano, porque é um livro escrito por homens. E entendam uma coisa, pessoal. Deus jamais vai roubar a consciência do seu autor. Eu acho super interessante, por exemplo, na Bíblia você tem Amós. Quem já leu o livro de Amós? Alguém já leu o livro de Amós? Todo não. Edilson. Qual é a profissão de Amós, Edilson? Você sabe me responder? Agora me falha a memória, mas eu acho que era boiadeiro, eu acho. Boiadeiro e cultivador de sicômoros. Figos silvestres. Então, Amós era boiadeiro e agricultor. Um boiadeiro e agricultor é alguém que é do campo. Não é verdade? Então, nós estamos vendo Amós como um homem do campo. Amós não é um homem da cidade. Aí ele vai dizer no livro dele que Deus tirou ele do campo para fazer dele um profeta. Só que Deus não vai roubar a inteligência de Amós. E Deus não vai roubar a cultura de Amós. A cultura de Amós faz parte dele, do processo de quem ele é. Então, quando nós olhamos o livro de Amós, nós vemos a figura de Amós ali, a cultura de Amós, a ideia de um homem boiadeiro, um homem do campo, uma linguagem mais popular, vamos dizer assim. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com o apóstolo Paulo, diferente de Amós, Paulo é um homem letrado. Paulo é um homem culto, que teve acesso à cultura. Paulo era um homem, ele era romano, ele vai dizer que ele é romano de nascimento. Então, Paulo vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era o principal doutor da época. Então, Paulo era um homem culto. Então, por exemplo, temos Amós, um homem do campo, um homem simples, podemos dizer assim, e em antítese a Amós nós temos Paulo, um homem culto, um homem letrado, que teve acesso à cultura. Deus não vai roubar, vamos dizer assim, essa cultura de Paulo. E Deus não vai roubar também a cultura de Amós, porque isso define quem Amós é, isso define quem Paulo é. Vocês precisam entender uma coisa. A Bíblia, ela é um livro divino humano. Humano porque foi escrito por homens, e divino porque esses homens foram inspirados por Deus. Inspiração divina não é carta psicografada. Você sabe o que é carta psicografada? Você foi um espírita lá, né? Aí vai ter lá, carta psicografada de, sei lá, qualquer cidadão. Aí o que é a psicografia? Alguém vai dizer que vai receber o espírito lá, e o espírito vai escrever pela mão do cara, e o cara vai lá, tremer todinho, escrever todinho, vai dizer, não, essas palavras foram escritas, carta psicografada de um cara que já morreu, por exemplo, de Allan Kardec. A Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, não é psicografado. O Espírito Santo não rouba a consciência dos autores. Pelo contrário. Os autores, eles têm livre vontade. Só que nós cremos que até essa vontade deles foi dirigida pela soberania de Deus.
Então, por que Amós é um boiadeiro? Porque a soberania de Deus quis que assim fosse. Por que Paulo foi um doutor? Porque nós cremos que a soberania de Deus assim foi. E Deus se valeu de um homem do campo, e Deus se valeu de um homem letrado. Então, a Bíblia não foi escrita por um ditado de palavras, onde Deus ia ditando e os autores iam escrevendo. Também não foi um ditado. Não. Mas nós cremos que, mediante o poder do Espírito Santo, Deus permitiu que tudo acontecesse assim como ele determinou, e que os autores fossem escrevendo a sua história. Então, a história dos autores foi inspirada por Deus, tudo que eles viveram foi inspirado por Deus, e eles também relatam ali profecias, revelações, milagres. Então, com isso, chegamos à conclusão que, para a teologia, Deus é o Senhor da história. Para vocês terem noção de como isso é importante, eu tive um debate essa semana e eu falei o seguinte: um rapaz disse para mim que o ser humano é eterno. Eu disse: qual é a concepção de eterno que você tem? Nós viveremos na eternidade, sim, mas isso não significa que somos eternos. Porque, para a gente definir o que é algo eterno, temos que ter em mente que eterno é aquilo que não tem início e não tem fim. Então, por exemplo, Deus é eterno. O próprio nome de Deus é YHWH, o Yahvé, eu sou, ou seria algo mais ou menos como eu serei o que sempre serei. João 8,58, eu sou o que sou, Êxodo 3,11, em diante. Eu sou. Deus não existe, Deus é, porque ele não existe, porque ele não foi criado. Tudo que existe é porque foi criado em algum momento. Então, Deus não existe, Deus é, porque Deus é eterno. Deus não tem princípio e nem fim. Ele vai dizer, eu sou o início e o fim. Apocalipse, Jesus descreve que ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra. Então, ele é o princípio e ele é o fim. Porque não é princípio e fim em Deus. Ele é. O ser humano ele tem um princípio. O ser humano teve um início. Então, se o ser humano tem um início, o ser humano não é eterno. Mas, pastor, Deus nos prometeu a eternidade. Sim, nós viveremos na eternidade junto com ele, mediante a promessa dele. Mas nós não somos eternos no sentido de como Deus é. Então, não só, pessoal. Precisamos ter cautela para determinadas situações. Precisamos fazer uma exegese correta. Precisamos estudar com calma a Bíblia Sagrada. E qual é o problema aqui? As pessoas elas querem correr. Então, as pessoas reclamam que não entendem. Reclamam que não entendem. Por que não entendem? Porque elas leem rápido. Ou elas leem correndo. Ou não leem. E, na verdade, a ideia, quando você estiver lendo a Bíblia, é que você saboreie cada versículo, cada palavra. É que você ali tenha prazer na leitura bíblica. E, como eu comecei a falar sobre Amós e Paulo, que você tenha o que falamos na aula passada. Quem escreveu? Por que escreveu? A quem está endereçado? Qual é o motivo? Então, por exemplo, quando nós olhamos para Amós vai dizer que ele é boiadeiro, cultivador de sicômoros, alguém da linguagem popular. Paulo, diferente de Amós, ele é alguém culto. Porque Deus não rouba a consciência do autor. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus, porque cremos que Deus é o Senhor da história. E tudo acontece segundo a vontade de Deus. Nada foge de sua vontade. E isso fica claro quando olhamos para Apocalipse, capítulo 13. Fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, antes mesmo
de Jesus Cristo vir e morrer por nós, não é verdade? Apocalipse já estava dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Essa afirmação ela é muito pesada. Porque temos, pastor, mas o Cordeiro não foi morto há 2.000 anos atrás, mas o Apocalipse estava dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer que já era o plano de Deus levar Cristo até a cruz. Deus já sabia que o homem iria pecar. E Deus já tinha preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, nada foge da vontade de Deus. Deus está no controle de tudo, inclusive da nossa vida. Mas para a hermenêutica, pessoal, a gente precisa ter uma certa cautela. E para a hermenêutica, nós precisamos ter a noção de que Deus não rouba a consciência do autor. Então, sempre que você for estudar determinado livro, você tem que estudar as circunstâncias que levaram à produção daquela obra. O contexto histórico, principalmente o contexto histórico em que aquele livro foi escrito. Isso é de suma importância. Por exemplo, quando nós pegamos o livro do profeta Daniel, nós vemos que temos Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, não é verdade? Só que esses nomes, para vocês terem noção, eles não eram nomes judeus. Esses nomes eram nomes caldeus. E quando você pega esses 3 nomes, o significado deles é justamente louvar os deuses da Babilônia. Por exemplo, nós temos o nome vamos aqui analisar os nomes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Só um minuto. Mas nego... Vamos puxar aqui. Então, de acordo com o dicionário aqui bíblico, Sadraque significa inspiração do sol. Ou seja favorável a nós. Deus nos proteja do mal. Adoração do sol? Aí por quê? Isso seria uma possível tradução, viu, pessoal? Por que isso? Pelo fato de que, naquela cultura, antigamente, muitos povos acreditavam que a noite era o momento das trevas. Por exemplo, na cultura egípcia, as pessoas não saíam à noite. Porque lá na cultura egípcia, por exemplo, Ra era o deus do sol. Então, Ra ganhava a batalha no dia. Aí depois Ra perdia a batalha para outro deus, que eu não lembro o nome exato dele agora. Era noite. Então, os egípcios eles não saíam à noite. Eles têm por costume não sair à noite. Mas só sair quando Ra estava ganhando. Inclusive, o faraó era filho de Ra, considerado filho de Ra. Porque era filho do deus Sol. Então, isso tem a ver com cultura. Seria a deusa do Sol, lá na cultura, seria a deusa Shehak. Aí nós temos Mesaque, que é aquele que pertence à deusa. E nós temos também Abednego, que é servo de Nego. Nego é um deus babilônio. Alguns interpretam ele como sendo o sol, outros interpretam ele como sendo as estrelas. Então, por exemplo, quando nós sabemos que, primeiramente, a Bíblia já apresenta que o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome deles real era Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles chegam na Babilônia, eles têm o nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí já tem um porém. E você, como um apologeta, um estudioso da Bíblia, você tem que fazer. Por que mudaram o nome dele? Aí você vai chegar à seguinte conclusão. Porque os deuses lá são outros.
Então, eles vão querer homenagear os deuses. Como, por exemplo, Daniel. Daniel, quando chega na Babilônia, o nome dele é mudado. Alguém sabe qual é o nome de Daniel na Babilônia? Beltesazar. Beltesazar. Porque, mais uma vez, aí a gente já pega. Na Babilônia havia um deus chamado Bel, que poderia ser também usado como para Baal. Então tem a ver ali com o deus Bel, ou deus Baal. Só que Baal é na cultura cananeia. Mas a ideia aqui é o Bel. Tá vendo como um simples nome ele muda? Um dos nomes que eu gosto na Bíblia é o nome Nimrod. Alguém sabe o significado do nome Nimrod? Edilson? Faz tempo, viu, pastor? Sei não. Isso. Faz tempo, né? Tá bom. Faz tempo. O nome Nimrod que aparece na Bíblia teria algo a ver com um rebeliado. Então, alguns interpretam como Nimrod, divino filho do céu, outros apresentam a interpretação como o rebeliado, o rebelde, ou rebelar, ou aquele que traz a rebelião. Porque no hebraico não, na verdade esse nome ele tem origem no acadiano. E no hebraico, quando a gente faz ali uma junção, ele vai dar algo como rebelar. Aí isso nos leva a pensar, que pai e mãe colocariam o nome do filho de um rebeliado? Imagine, você tem um filho, o profeta Isaac que Léa vai ter outro filho, aí Léa pega o filho dela e diz, olha, o nome do meu filho vai ser o rebeliado. Está repreendido, Satanás. Ninguém vai colocar o nome do seu filho, mas a Bíblia apresenta o camarada com esse nome. Só que quando a gente começa a pensar, a gente chega à conclusão que o verdadeiro nome dele não era esse. Mas a Bíblia não fala o verdadeiro nome dele. Aí, alguns historiadores vão identificar esse Nimrod como um rei chamado Rei Sargão de Acádia. Depois vocês pesquisam a respeito dele. E foi um rei muito poderoso, e possivelmente ele foi o rei da Babilônia. Aí nós temos uma outra ideia. Quando nós pegamos o texto, a Bíblia vai dizer que Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor. Então, pegar Gênesis 10:11, se eu não estiver errado. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 10:11. Diz assim, ó. Estas são as gerações dos filhos de Noé. Sem Cão e Jafé nasceram filhos e filhas do dilúvio. Os filhos de Jafé, versículo de número 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Aí o versículo 9 vai dizer, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz que Deus te faça poderoso caçador como Nimrod. Aí a Bíblia vai dizer, o princípio do seu reino foi Babel. Então o reino dele começa pela Babilônia. Ele também fundou as cidades de Ereque, Acade, Calné, na terra de Sineá, isso é a própria Babilônia. Ele fundou também a Síria. Ele fundou Nínive, Helbot e Calá. E Recém, entre Nínive e Calá, o texto vai dizer, esta é a grande cidade. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Vamos fazer uma análise do texto. A Bíblia está dizendo que o nome desse homem foi como Nimrod. Só que a gente tem a ideia que
O nome dele real não pode ter sido Nimrod. Só que vocês lembram que a Bíblia tem a ideia sempre de mudar nomes? Por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E a Bíblia tem isso. Deus, nós temos também a mudança do nome de Paulo e Saulo. Alguns vão dizer porque um era romano e outro era hebraico. Mas nós vemos ali uma mudança. Então, podemos dizer que Deus é especialista em modificar nomes. Deus mudou o nome do diabo para Satanás. A palavra Satanás significa aquele que é inimigo de Deus. Será que Deus criou um anjo e disse, olha, tu é meu inimigo, e Deus batizou ele com esse nome? Deus modificou isso, o nome de Abraão para Abraão, e de Sarai para Sara. Então, Deus é especialista em modificar nomes. O seu não pode ser modificado de algo do mal para o bem e do bem para o mal. No caso de Nimrod, Deus passou a chamar ele de Nimrod, que é o rebeliado, ou aquele que traz a rebelião. Aí a Bíblia está dizendo, vamos fazer a exegese, que ele foi poderoso na terra. Então, ele foi poderoso na terra. Olha as informações que nós temos. Temos um homem que foi poderoso na terra, que o nome dele é Nimrod, significa aquele que traz a rebelião, e a Bíblia diz que o princípio do reino dele foi Babel. Amém? O que aconteceu em Babel? Babel é a Babilônia. Em Babel é a confusão das línguas. E a Bíblia diz que Deus não se agradou, por isso Deus desceu para averiguar a construção, Deus não se agradou, e Deus dispersou aquele povo. Certo? Quando nós ligamos todos esses pontos, nós chegamos à seguinte conclusão. Se o princípio do reino dele foi Babel, Babel foi o local onde houve a confusão das línguas. E o nome dele significa aquele que traz a rebelião, então significa que ele foi o líder responsável pela porque ele foi Babel. Então, esse homem foi responsável por trazer uma grande afronta contra Deus. Vocês estão entendendo? Aí a gente diz que ele foi poderoso caçador. Os comentaristas comentam que ele não foi caçador de animais, viu, pessoal? Mas ele foi caçador de gente. Ele foi o primeiro escravocrata. Ele começou a caçar as pessoas para escravizar. Eu quero dar uma ideia aqui, que pensamento meu, que a Torre de Babel foi uma construção gigantesca e precisava de mão de obra para realizar aquele trabalho. Então, muito provável, ele usou mão de obra escrava para construir também a Torre de Babel. E nós vemos que a Torre de Babel é uma afronta contra Deus. Está vendo como é importante fazer uma exegese correta? E ir com calma? Porque, senão, o que eu vou pensar? Quando o texto bíblico diz assim, olha, e Nimrod foi poderoso na terra e poderoso caçador diante do Senhor. Se eu não pegar tudo isso, aí a Bíblia diz que é o princípio do seu reino. Se eu não fizer a exegese correta do texto, eu vou dizer, oh Deus, eu vou fazer a oração seguinte, Deus me abençoa. E ele foi um rei. E ele estava diante do Senhor. Esse diante, pessoal, não é porque ele andava perto de Deus, não. É porque o pecado dele foi tão grave que ele foi perto de Deus. Se eu não tiver exegese, se eu não entender toda a linguagem bíblica, eu vou pedir para ele fazer comigo como Deus fez com Nimrod. Como eu já falei, que teve um pregador que ele estava pregando e ele não entendeu a história de Sansão, não entendeu que Sansão era nazireu, e ele disse que você tem autoridade de Sansão, pegue na caveira e chupe o mel na cabeça da caveira, quando na verdade Sansão estava pecando contra Deus, estava quebrando o seu voto de nazireu.
Eu estou trazendo um texto a vocês aqui, luz para vocês de um texto, mas nós temos diversos outros textos. Então, qual é a ideia? Quando vocês fizerem a leitura bíblica, vocês precisam ter cautela, vocês precisam ter calma. Sejam exegetas. Procure entender quem escreveu aí, por exemplo. Nós sabemos que quem escreveu foi Moisés. E Moisés escreveu, muitos vão dizer tradição oral, outros vão dizer tradição oral e revelação divina. Eu sou adepto dessa parte. E havia já uma tradição oral que os hebreus preservaram, mas também havia a revelação divina ali sobre a vida de Moisés. Então Moisés ele escreve com pleno conhecimento do assunto. E se a gente não tiver cautela para interpretar, a gente vai achar que Nimrod era um homem de Deus, que andava diante de Deus, que Deus fez ele poderoso. E, na verdade, a gente vê que isso foi obra da ganância e do egoísmo do próprio Nimrod. E por isso ele chegou ao que chegou, mas Deus contemplou aquilo como maldade todo o tempo. Deus nunca contemplou aquilo como algo bom. Vocês estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alex, Edilson, Michele. Por enquanto, tranquilo, pastor. Então, vejam só. Quando formos fazer a interpretação bíblica, precisamos ter a cautela. Precisamos ter calma. Precisamos ser conhecedores do que está escrito na Bíblia Sagrada. Aí eu volto. Quem escreveu? Quem é o autor do texto? Eu estava fazendo um trabalho da pós-graduação em Novo Testamento. Eu finalizei o mestrado, só que eu também tinha iniciado uma pós-graduação. Eu só termino no final do ano. E a alta crítica, existe um problema que é chamado o problema dos sinóticos. Alguém sabe dizer o que são os sinóticos? São os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Então, temos o evangelho de João, mas o evangelho de João não é sinótico. Qual é o problema? Algumas pessoas elas alegam que um evangelho diz uma coisa enquanto outro evangelho diz outra. Então, por exemplo, há contradições nos evangelhos. Um evangelho diz que o cego foi curado quando Jesus estava chegando na cidade, e outro vai dizer que foi quando Jesus estava saindo. Então, quem está certo? Estava chegando ou estava saindo? Mas existem algumas aparentes contradições. A genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. Mas vamos lá. Como é que a gente resolve essas aparentes contradições? Primeiro ponto, dentro da hermenêutica. Precisamos entender quem é o autor. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, sabemos que o autor é o próprio Mateus. O Evangelho de Mateus, a grande maioria acredita que ele foi escrito mais ou menos no ano 50 da era cristã. Então, ele data ali de 50, 55 da era cristã, né? 20 anos após, mais ou menos ali após a morte e a ascensão de Cristo. E qual é o propósito do Evangelho de Mateus? Para eu entender o propósito do Evangelho de Mateus, eu tenho que saber a quem Mateus está escrevendo. Como Mateus era judeu, Mateus está escrevendo aos judeus. Então, qual é a proposta de Mateus? É mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, sempre que Mateus ele for fazer as explicações dele, ele vai evidenciar, na sua grande maioria, com versos, capítulos e versículos do Antigo Testamento.
Então, Mateus sempre vai estar fazendo essa comparação. Qual é a proposta de Mateus? Provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, o Salvador dos judeus. Então, Mateus sempre vai dizer, olha, lá no Antigo Testamento está escrito assim, 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 é por isso que Jesus cumpriu isso. Diferente de Mateus, Marcos, ele é um evangelho menor. Marcos só tem 16 capítulos. E a proposta de Marcos é diferente da proposta de Mateus. Qual é a proposta de Marcos? Aí tem que saber a quem Marcos está escrevendo. Marcos está escrevendo aos romanos. Alguns vão dizer que o evangelho de Marcos, a grande maioria acredita, é o evangelho de Pedro. Pedro ditou e Marcos compilou as palavras de Pedro. Ou também, enquanto Pedro pregava, ou talvez algumas pregações de Pedro, Marcos pôs por escrito. E nós consideramos o evangelho de Marcos o evangelho da ação. Enquanto Mateus está se endereçando aos judeus, Marcos ele está tendo como destinatário os romanos. E precisamos entender que os romanos são diferentes dos judeus. Enquanto os judeus valorizam o Antigo Testamento, valorizam a Escritura, os romanos não têm essa valorização ou esse apreço pela Escritura. Os romanos valorizam a ideia da humildade, a ideia do trabalho. Podemos ver, os romanos valorizam muito a figura de um boi, que é um animal dócil, que carrega e pode ser domesticado. Então, os romanos valorizam isso. É por isso que quando olhamos para o evangelho de Marcos, é da ação. Marcos ele não se preocupa, olha lá, está escrito isso, isso e isso, Jesus cumpriu isso por causa disso. Então, Marcos diz, Jesus curou, Jesus chegou e curou e pronto, está curado, pronto. Jesus deu visão, Jesus chegou, deu visão e pronto, está dado. Porque os romanos eles eram muito diretos. Então, Marcos ele segue essa linha de pregar para os romanos. Então, não adiantava ficar ali, não, porque no Antigo Testamento diz. Então, a proposta do evangelho de Marcos é diferente da proposta do evangelho de Mateus. Só que quando a gente olha para o outro sinótico, que é o evangelho de Lucas, que para mim é o mais esplêndido, por quê? Porque Lucas ele não conheceu Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas andou com Paulo. Então, muitas das coisas que Lucas sabe é o que Paulo pregava para ele. Só que tem um porém. Ele decide escrever e ele vai fazer uma investigação. Lucas seria um repórter investigativo. Então, Lucas ele vai fazer, de fato, ele vai conversar com testemunhas, ele vai conversar com vários. É por isso que ele vai dizer, olha, um perito, Lucas era um perito. Ele vai conversar com muita gente e ele vai comparar fato com fato e o testemunho de um com o testemunho de outro. É por isso que ele vai finalizar dizendo o seguinte, juntando Lucas e Atos, ele vai dizer o seguinte, que olha, se tudo o que Jesus fez fosse escrito, não caberia em um livro desse mundo. Por quê? Ele juntou tanto material, mas tanto material, mas digamos que ele só colocou o que ele achou que era necessário. Aí esse necessário que ele colocou, nós cremos que foi o Espírito Santo que guiou ele. E entrar na Bíblia só aquilo que Deus permitiu. Então, isso é o Espírito Santo guiando. Isso é a ideia de que a Bíblia é um livro humano divino. Porque o Espírito Santo guiou. Então, vejam só. O Evangelho de Lucas ele é esplêndido. Como todos os outros, só que a proposta de Lucas é diferente. Enquanto o Marcos está escrevendo para os romanos, Mateus está escrevendo para os judeus, Lucas está escrevendo para os gregos. E os gregos eram pessoas cultas. Podemos ver a filosofia grega, Platão, Heráclito, Sócrates, Parmênides e tantos outros. Então, Lucas ele tem a noção ali que ele está pregando para pessoas muito cultas. Então, ele precisa apresentar algo que seja correto, organizado. Tem um rapaz que eu prego para ele, e para você ver como isso se encaixa. Haverão pessoas na vida de vocês que você vai olhar para ele e vai dizer, olha, Jesus quer te salvar. Ela vai dizer, agora eu quero ser salvo por Jesus. É mesmo, mano.
Vai ter gente que você vai pregar, vai dizer, Jesus quer me salvar. Ela vai dizer, me salvar de quê? Aí você, não, ele quer te salvar do inferno. Aí você vai dizer, mas por quê? Não, porque se você viver em pecado, você vai pro inferno. Aí ele vai se corrigir, olha, como é que Jesus, que ele me ameaça com o inferno, e depois ele oferece a salvação do próprio inferno que ele me ameaçou? Porque para ele isso não vai entrar na mente dele. Então, não significa que ele é ruim, mas significa que ele precisa de uma explicação mais detalhada. Então, o que é a salvação? Vai ter gente que vai olhar e vai dizer, olha, pastor, Jesus salva. Oh, glória, eu quero que é Jesus que salva. Vai ter gente que vai dizer, Jesus salva. Amém, eu quero. Entretanto, eu quero que você me explique. Jesus quer me salvar de quê? Eu estou pregando para um rapaz, e ele está estudando Gênesis. E ele não consegue entender a concepção de Gênesis. Porque para ele aquilo ali é mito. Então eu recomendei, inclusive, o livro do pastor Adalto Lourenço, Como Tudo Começou, para ele dar uma lida ali. Rapaz, que ele já comprou pela internet, porque ele é uma pessoa que ele está aberto ao evangelho, mas ele quer entender o que é o evangelho. Então, eu sempre digo, pessoal, é para isso que a gente precisa ter vocação. É por isso que a gente está no seminário. Vai ter gente que você não vai dizer para Jesus que salva, é glória, aceite Jesus. Vai ter gente que você vai pregar e vai ter que ensinar e vai ter que visitar. Se você analisar, lá nós temos os judeus de Bereia. Os judeus de Bereia analisavam a escritura junto com Paulo. A Bíblia vai dizer que são mais novos depois de Tessalônica, porque examinando as escrituras, quer dizer, aquela pregação ali durou semanas, talvez meses, talvez até anos. Não foi algo assim que chegou lá, eu vim aqui pregar para tu, Jesus quer te salvar, e a pessoa está salvo. Vai ter gente que vocês irão pregar e ela vai estudar, e vai mastigar, e vai entrar dúvida na mente dela, ela vai tirar dúvida. E até entender, leva tempo. Tem um pastor que me falou uma vez que ele ganhou um casal para Jesus, e ele passou 2 anos evangelizando esse casal. Ele passou 2 anos indo para casa desse casal e estudando a Bíblia com esse casal. E só depois de 2 anos que esse casal levantou a mão para Jesus. Em 2 anos, quer dizer, deu para estudar a Bíblia toda. Então, voltando para falar dos evangelhos, cada um tem uma proposta diferente. Cada um tem um destinatário diferente, porque cada um tem o seu projeto. Entretanto, quando nós analisamos os evangelhos sinóticos em conjunto, eles falam uma linguagem só. Qual? Que Jesus é o Cristo, Salvador do mundo, morreu na cruz, subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. Digamos que o evangelho é uma espécie de biografia, só que biografia é algo mais atual. É uma biografia, alguém escrevendo a partir de uma ótica de um terceiro. Então, Marcos, Mateus e Lucas, eles tentam fazer uma biografia de Cristo. Eu não gosto de usar o termo biografia, porque biografia é um termo muito atual. E Jesus também é um ser complexo, pessoal. Jesus não é um simples. Jesus é complexo. Então, os evangelhos, eles tentam fazer uma biografia a respeito de Cristo a partir do ponto de vista de cada autor, para cumprir um propósito diferente de cada autor. Qual a proposta de Mateus? Evangelizar os judeus. Qual é a proposta de Marcos? Evangelizar os romanos. Qual é a proposta de Lucas? Evangelizar os gregos. Então, a leitura bíblica ela precisa ser feita com cautela. A exegese precisa ser feita com calma. Sabendo que em toda a Bíblia haverão figuras de linguagem, por exemplo, que foi o tema da nossa outra aula. Então, na Bíblia tem símile, tem sinedoque, tem presopopeia, tem ironia, e etc, etc, etc. Tem antropomorfismo, tem zoomorfismo.
Então, quando vocês lerem o versículo bíblico, vocês têm que ter cuidado. Primeiro ponto. Tem que ter cuidado e tem que tratar como algo santo, como algo abençoado. É santo, é uma bênção, é algo, é um livro humano divino. A Bíblia é inspiração divina e foi dada a nós por Deus, mediante os autores humanos. Então, a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Como é que chegou até nós? Foi obra do Espírito Santo. Foi preservado pelo Espírito Santo. Mas eu, nessa aula, estou mostrando para vocês alguns pontos a partir de como vocês precisam enxergar. Então, a partir de hoje, quando vocês forem estudar cada livro, que a Bíblia é uma compilação de livros, vocês têm que olhar cada livro de uma maneira diferente. Porque a nossa Bíblia, como temos hoje, ela não está em uma linha cronológica. Então, vocês precisam analisar quem escreveu esse livro. Ponto. Qual é a proposta desse livro? Quem foi o autor desse livro? Seja ele do Antigo ou do Novo Testamento. Que há determinadas propostas, há determinados propósitos. Amém, pessoal? E cautela na interpretação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos abrir pós-pergunta, que hoje é a última aula dessa matéria, e a gente já precisa preparar a prova ou o trabalho de vocês. Vai ser, eu estou preferindo fazer um trabalho. Edilson, é com você. Pastor, uma pergunta só. Eu tenho essa dúvida, me veio agora aqui na cabeça. Assuero e Ataxerxes era o mesmo, era a mesma pessoa? Eu não ouvi, pode repetir? O rei Assuero e o rei Ataxerxes era a mesma pessoa? O rei Assuero e o rei Ataxerxes. Muito provável, sim. Eu já ouvi falando a respeito disso e eu ouvi falando que era a mesma pessoa. Eu fiquei nessa dúvida se era realmente ou não. O rei Assuero e o rei Xerxes. Sim, muito provavelmente ele é conhecido também como tanto Assuero como Xerxes. Amém. Só essa sua dúvida? Só essa. Meu Deus. A gente falando de Nimrod, nossa. Alex? Léo? Pronto, Alex. Pastor, eu não tenho nenhuma, não. Não tenho nenhuma pergunta, não. Enquanto não. Pronto, glória a Deus que você não tem nenhuma pergunta. Ainda bem que vocês são bons de entender as coisas, né? Ficar bem nítido, né? Graças a Deus por isso. Olha, se vocês seguirem os meus conselhos e vocês colocarem em prática, porque teologia, pessoal, tem a ver com bastante leitura, entendeu? Então, o que a hermenêutica faz? Ela dá as ferramentas para a leitura bíblica. Ela tenta dar a você a ótica. Se vocês seguirem, usarem o óculos da teologia é a hermenêutica. O óculos. Eita, acho que minha internet caiu. Oi, deu uma caída, voltou. O óculos da teologia é a hermenêutica. Se vocês usarem a hermenêutica de maneira correta, pessoal, vai dar certo para vocês. E vocês sempre vão ali e não vão criar falsas interpretações, ou interpretações não existem. Lá na frente a gente vai fazer outro módulo de hermenêutica, porque são 2 módulos, hermenêutica 1 e hermenêutica 2. Você tem alguma pergunta, Léa ou Flávia? Léa, tem alguma pergunta? Não, tem não. O povo para não perguntar, viu? A mente desse povo é um computador. Não, assim, eu só gostaria de saber, assim, por onde começar.
na Bíblia, a leitura, que o senhor falou que está fora da ordem, né? Aí eu fiquei assim. A leitura bíblica, como nós temos hoje na Bíblia, ela está na melhor ordem possível para se ler. Entretanto, a Bíblia não segue uma cronologia. Por exemplo, o livro de Jó, ele data ali da época de Moisés. Alguns chegam a dizer que Moisés também foi o autor do livro de Jó. Então, por exemplo, nós temos Isaías, que viveu cerca de 700 e alguns anos antes de Cristo. Nós temos Jeremias. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Cronológica. Se você quiser futuramente adquirir essa Bíblia, eu vou ver depois se eu olho algum link para ela. Ela segue a ideia dos eventos bíblicos. Ela não segue por livro, porque cada livro é uma fonte independente uma da outra. E a Bíblia é a compilação de todas essas fontes. Por exemplo, a gente estava falando sobre os evangelhos são fontes independentes. Então, o evangelho de Mateus data ali mais ou menos de 50 antes de Cristo, ele é diferente do evangelho de Marcos, que data de 65 a 75, ou depois, né, depois de Cristo. Então, são fontes independentes, eles não foram escritos em conjunto. Então, quando comparados, haverá coisas diferentes de um do outro, mas porque são fontes independentes. E eles foram compilados no Novo Testamento. É por isso Bíblia. Qual a ideia de Bíblia? A Bíblia vem de biblioteca. Mas são livros independentes. Então, existe uma Bíblia que ela coloca todos os eventos bíblicos em ordem cronológica. Então, ela não vai por livro. Você está lendo o número, de repente aparece Jó, você está Jó, volta para Deuteronômio. Ela segue o evento dos fatos. E ela tenta mais datar os fatos. O nome dela é Bíblia Cronológica. Ela é muito boa para estudo. Para pregar, para levar para a igreja, você vai se embananar. Porque você vai querer abrir um livro, vai abrir em outro, aí você vai ficar procurando outro. É complicado, mas para estudo ela é ótima. Amém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Amém. Obrigada. Edilson, Léa. Amém, meu pastor. Amém. Vou encerrar. Deus abençoe a todos. Essa é a última aula. E creio que amanhã ou segunda-feira eu estou postando o trabalho para vocês realizarem. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. Boa noite ao senhor.